falou ali desse cosmos, desse efeito, né, de todos esses ritmos. Eu lembro do René ter explicado muito para a gente dos fundamentos da agricultura, ele trouxe exatamente essa questão das polaridades, né? E assim como a gente fala desse 4, que é o mundo manifesto, porque são exatamente esses 4 elementos, né? Também a gente tem, eu gosto daquela imagem que saímos do uno, do todo, e desse todo são 2, que é quase que como a gente vê, né, uma célula quando ela se divide, e desse 2, que são essas polaridades, e dentro dos preparados a gente tem muito isso, assim, bem presente quando a gente fala de 500 e 501, preparado de, né, mais terreno, o outro mais cósmico, então um traz essa umidade, essa escuridão, o outro da luz, do calor, e isso para mim, na minha cabeça, sempre fica aquela lemniscata, né, que é exatamente esse movimento do infinito. Então, quando a gente fala de biodinâmica, né, bio-vida, dinâmica, energia, movimento, esse dynamis, que é esse movimento contínuo, fluxo da vida, ele só se dá exatamente quando isso está acontecendo. E para mim, o mais mágico é poder depois olhar a paisagem e perceber isso acontecendo em tempo real, o momento todo, né? Igual quando eu brinco que eu conheci já bem depois de velhinha, já da faculdade, não foi na escola, a sequência de Fibonacci, e aí você começa a olhar para fora e ver esse movimento, esse gesto na paisagem. E como isso é encantador, né? E quando eu falo e dou aula de calendário, eu sempre digo assim, a gente tem que entender e tentar pelo menos se esforçar para buscar trazer essa vivência dos astros para dentro da gente. E aí, fora, é sempre mais fácil, né? Porque essa vida interior, ela tem esse observador interno e é ele que nos faz ver a paisagem de forma única. E é isso que nos torna também um pouco esse artista, né? Então, tudo está interconectado. E eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho, de repente, se tu tiver afim, dessa questão dessas polaridades e desses ritmos, porque quando a gente fala da elaboração, a gente está seguindo esses ritmos, primavera, outono, né? Sim, eu acho que vejo que esse princípio também da gente reconhecer na biodinâmica vamos dizer, esses 2 polos, né, as polaridades, como você mencionou, é muito importante. E assim a gente pode olhar também para o mundo, né, e olhar um pouco esse princípio, né, da polaridade. No entanto, para mim sempre ficou muito impregnado, talvez, ou muito desafiador, até por uma compreensão ou vamos dizer assim, uma leitura da própria antroposofia, que é como superar essas polaridades. E para mim a biodinâmica se trata disso, compreender as polaridades e transcendê-las, superá-las. De alguma forma, a gente dá um passo além dessas polaridades. As polaridades existem, interatuam, e com essa interatuação, ela transcende. E isso é o aspecto chave para mim, para compreender os fenômenos que a gente lida no dia a dia da agricultura, mas especialmente nesse princípio da compreensão dos preparados também. Então, a gente tem o polo terrestre, como você falou, por exemplo, com o preparado de corno esterco, né? E o preparado de sílica, de corno sílica, o preparado mais cósmico, e aí dentro deles existem várias outras polaridades, né? Várias outras, que a gente poderia aqui ficar 2 horas, no mínimo, falando. Mas como que, através da interatuação deles, eles superam isso. E é justamente o efeito dessa superação que a gente vai ver num cultivo sadio, num cultivo biodinâmico bem feito. É essa superação. E aí, claro, esse ritmo das estações do ano, eles são, para nós aqui, né, eles são justamente esse princípio
vital, esse princípio que a gente pode reconhecer como aquilo que é uma linha mestre no tempo, né? E inverno, primavera, outono e não, verão, outono, inverno, desculpa. Então a gente tem esse biorritmo, vamos dizer, num eixo horizontal do tempo, e a gente tem no vertical, a gente tem exatamente essa polaridade, Terra e Cosmo. Então, essa polaridade Terra e Cosmo não é no tempo, mas é no espaço. E a agricultura, ela trabalha justamente em toda essa interação. E aí os preparados, eles, justamente por estarem nesse fluxo, nesse ritmo saudável, ele busca uma sanidade, inclusive, para todo o sistema, né? Ele tem o potencial, os preparados têm o potencial, de certa forma, para prosseguir para um novo começo. Então, o preparado que eu uso hoje, eu estou, na verdade, dando a chance de uma continuação e de algo que vem lá da frente poder acontecer. Né? Não tem a ver só com o cultivo de agora, com a colheita de agora. Ele tem a ver com um fluxo no tempo. E justamente, né, essa intensificação das forças vitais, etéricas e também astrais, no momento que a gente utiliza os preparados. Então, a gente está quase que cultivando, com o uso dos preparados, o trabalho com os preparados, a gente está cultivando, nutrindo essas forças de uma paisagem. E agora vejam que isso, na verdade, a gente está falando de aspectos que a gente reconhece como aspectos terrestres, então os preparados como essas substâncias que a gente utiliza e que a gente tem essa habilidade, através do nosso trabalho artístico de agricultor, de elevar essas substâncias, trabalhando no nível de energia e forças, e a partir daí a gente se relaciona com o cósmico, com aquilo que é uma centelha cósmica. E aí a gente está entrando numa esfera que não é visível, mas pode ser perceptível. E a gente entra justamente na influência de forças superiores, de hierarquias superiores, que atuam nessa interação cósmico-terrestre. Então, a gente está falando de um universo da natureza e também de um universo de uma natureza superior, de uma supranatureza.